Irmãos, vamos à palavra de Deus. 1 Reis capítulo 3, versículo 16. 1 Reis capítulo 3. Está se ouvindo? 1 Reis capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Eu quero ministrar uma palavra para a liderança, para você que é tia da Rede Kids, você que é líder de célula. Eu quero liberar sobre a sua vida uma porção das Escrituras e que essa palavra ministre ao seu coração, traga clareza, entendimento, renovo, que você saia daqui hoje desafiado, motivado a permanecer firme no propósito que Deus te colocou. 1 Reis capítulo 3, versículo 16, quantos acharam podem dizer amém. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, o vivo é que é o meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu, e o meu filho é o vivo. Que discussão longa, né? Disse mais o rei: Traze-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo. Dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira ao menino vivo, não o mateis, porque essa é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Texto interessante, não é? Essa história que acabamos de ler, ela narra o primeiro episódio, o primeiro dilema do sábio rei Salomão, que como rei ele teve que sentenciar, legislar, resolver. E você sabe a história, Salomão, Deus deu a ele sabedoria, amém? Sabedoria, para ele ser um rei, para ele legislar as causas do povo, além de dar riquezas, primeiro Deus deu sabedoria. E esse primeiro dilema, esse primeiro episódio são duas mulheres, a Bíblia chama aqui de duas prostitutas, que moravam numa mesma casa, e uma delas vem apresentar uma causa diante do rei. Elas tinham algo em comum,
elas moravam na mesma casa, elas tinham filhos, os filhos eram quase a mesma idade, apenas 3 dias de diferença entre os filhos. Elas tiveram um filho menino, e essas 2 mulheres, elas tiveram a oportunidade de gerar e de criar um filho. As 2 mulheres tiveram a mesma oportunidade. Só que uma, por descuido, matou o próprio filho. Uma mulher, porque dormiu muito, sufocou o próprio filho, matou o seu próprio filho, perdeu a oportunidade que ela tinha de criar por um descuido. Ela deixou o seu filho morrer. Quem é mãe sabe, não é? Que todo cuidado com o filho recém-nascido é pouco. É verdade ou não é? Toda hora a mãe acorda de madrugada para ver se o filhinho está respirando, não é assim? Para ver se ele está respirando, bota a mãozinha no nariz. Menor sinal de desconforto, a mãe já está ali presente. Umas colocam até aquela câmera ali para vigiar o filho. Mas uma mulher deixou o seu filho morrer. Então, o que essa história nos ensina? O que nós podemos aprender com esse episódio? O que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? Todos nós recebemos de Deus uma grande oportunidade. Desde o dia que você teve um encontro com Deus, você entregou sua vida para Jesus. Desde o dia que, como o pastor Marcos disse aqui, Deus nos transportou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino, você recebeu uma oportunidade de Deus. Todos recebem a mesma oportunidade. A oportunidade de fazer parte de uma célula, a oportunidade de fazer parte de uma equipe. Você é convidado para integrar uma equipe da igreja, para trabalhar, para servir a Deus. A oportunidade de fazer parte de um ministério. Todos nós recebemos muitas oportunidades, mas nem todos sabem aproveitá-las. Nem todos sabem cuidar desse ministério que recebeu da parte de Deus, amamentar esse ministério que Deus te deu, esse chamado que Deus te deu, que precisa crescer. É um bebê. O teu ministério, a tua liderança, o teu chamado precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, precisa ser protegido, precisa ser valorizado. Senão você vai perder esse ministério, vai deixar esse ministério morrer, essa liderança morrer. Assim como o bebê precisa ser limpo, muitas vezes, né? Porque fez ali uma sujeira e etc. Então nós temos também que cuidar, de limpar, de manter o nosso ministério. Então nós vemos aqui 2 tipos de liderança, 2 tipos de pessoas, 2 tipos de pastores, 2 tipos de discipuladores, 2 tipos de líderes, 2 tipos de tias kids, 2 tipos de equipe de louvor, 2 tipos de tudo. Na igreja nós temos 2 tipos de pessoas. Sim ou não, meus irmãos? Aqueles que aproveitaram a sua oportunidade, que preservaram, que protegeram, que cuidaram, que alimentaram, que não perderam nenhuma oportunidade de estar para receber a palavra, para alimentar seu ministério, para alimentar seu chamado. Isso acontece até com pastores. Quantos pastores que eu conheço e conheci ao longo da minha vida, que perderam seu ministério, porque não valorizaram as oportunidades que Deus te deu. Se isso pode acontecer com pastor, quem dirá com líder? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? É claro que dependendo do nível de liderança, é mais fácil você recuperar. Se você é um líder de célula, e você não cuida da sua célula, não para de liderar, e as pessoas se dispersam, e você daqui a pouco não está mais liderando,
Em algum momento você participa de uma conferência, participa de uma reunião, de um culto, e você até volta. Eu vou voltar a liderar minha célula, eu vou voltar para a minha célula. É mais fácil, sim ou não? Agora, se você já é um discipulador, a quem mais é dado, mais é cobrado. E você perde o seu discipulado, é mais difícil de voltar. Um pastor, pior ainda. Você imagina hoje, irmãos, eu sou o pastor dessa igreja abençoada. Se eu não cuidar do meu ministério, se eu não manter o meu ministério, se eu não alimentar o meu ministério, se eu não alimentar o meu chamado, se eu não estiver buscando da parte de Deus, recebendo da parte do Senhor para entregar para vocês, se eu perder o zelo, se eu perder o cuidado, se eu perder o encargo por essa obra, o ministério vai começar a morrer em mim. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Deus coloca outro no meu lugar. E muitos até param mesmo o seu ministério. Para voltar é muito mais difícil. É verdade ou não é, meus irmãos? Então nós temos que ter temor no nosso coração quando nós falamos da obra de Deus. Então, se você receber uma oportunidade para integrar uma equipe na igreja, na casa de Deus, aproveita essa oportunidade, alimenta essa oportunidade, valoriza essa oportunidade, nutre esse chamado, esse ministério. Quantas oportunidades nós temos de aprender, de liderar, de integrar uma equipe. Por isso que o tema dessa ministração e dessa reflexão para nós, esse dia de capacitação é: não deixe o seu ministério morrer. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala: não deixe o seu ministério morrer. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Você conhece alguém, com certeza, que já liderou, hoje não lidera mais? Você não conhece alguém que já esteve ativo na presença de Deus e hoje não está mais? Deixou morrer. Deixou morrer. Você conhece alguém que estava liderando, hoje não está mais? Estava discipulando, hoje não está mais? Você conhece alguém? Sim ou não, meus irmãos? E nós, vamos ser os próximos a deixar o ministério morrer? Ou nós vamos cuidar daquele que Deus nos deu? Diga: eu vou cuidar do ministério que Deus me deu. Eu vou cuidar bem da minha célula, do meu discipulado, da minha rede, da igreja que Deus me confiou. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso. Não deixe o seu ministério morrer. Não deixe o seu ministério morrer. E o que nós podemos fazer, o que nós aprendemos com essa mulher para nós não deixarmos o nosso ministério morrer? Eu aprendo aqui algumas lições com essa história. Primeiro, quando é que um líder mata a sua liderança? Quando é que o próprio líder mata o seu ministério? Porque quem mata é o próprio líder, não são as pessoas não, somos nós. É verdade ou não é, meus irmãos? Somos nós, somos nós. Não é ninguém que vem e mata não, é gente que começa o negócio aqui. E quando é que um líder mata o seu ministério? Quando é que o líder mata a sua liderança? Primeiro, anota aí. É bom você anotar, pelo menos no celular, porque eu aprendi uma coisa com o meu discipulador. Quando o meu discipulador está me ensinando, meu pastor está me ensinando, eu anoto tudo. Eu anoto, eu valorizo aquele conteúdo, porque eu sei que aquilo ali eu vou transmitir para alguém. Eu aprendi isso, eu aprendi de coração. Eu fico com essa neura na cabeça. Tem gente que não consegue anotar ouvindo, eu entendo perfeitamente. Eu entendo, não estou aqui para criticar nem julgar ninguém não. Amém, meus irmãos? Fiquem em paz, fiquem em paz. Mas é importante pelo menos anotar os tópicos principais, para você não esquecer, né? Ainda que seja no celular, no bloco de notas. A gente não usa celular todo dia no WhatsApp? Então, escreve todo dia no WhatsApp. Então, abre uma mensagem aí para você mesmo e escreve lá os tópicos, né? Acho que vai ser importante para nós registrarmos esse conteúdo. O que acontece para você não deixar o seu ministério morrer? Amém? Vamos lá, primeiro lugar, quando é que o líder mata o seu ministério? Quando é que o líder mata a sua liderança? Anota aí, quando ele perde a capacidade de ouvir. Quando ele perde a capacidade de ouvir. Por que aquela mulher, né, matou aquela criança? Uma mulher matou a criança da outra, né?
Ela matou a própria criança, na verdade, o próprio filho. Aí, depois, durante a noite, ela foi lá e trocou o filho da outra que estava vivo, pegou o filho vivo para ela e botou morto no lugar da outra. Aí a outra de manhã, quando acordou e viu que o filho não era seu, foi até o rei Salomão e falou: rei, essa mulher aqui sequestrou meu filho, ela matou o filho dela e sequestrou o meu. E ficou aquela discussão, não, o vivo é o meu, o morto é o seu, e etc e tal. Ficou aquela discussão, até que o rei definiu a questão: pega uma espada, pega o filho vivo, corta no meio, dá metade para um, metade para outro e resolve o problema. A mulher que tinha matado o filho falou o quê? Tá certo, mata mesmo. A mulher que matou o próprio filho falou: pode matar, dá metade para uma, metade para outra. Aí a outra falou: não, rei, por favor, deixa o filho vivo. Aí o rei falou: não. Então, peraí, essa é a verdadeira mãe. Quer dizer, aquela mulher que matou o próprio filho, ela tinha uma obstinação tão grande que ela nem tinha capacidade de ouvir conselhos. Ela não tinha capacidade de ouvir alguém dando uma direção. Então, quando é que a gente mata o nosso ministério? Quando a gente perde a capacidade de escuta. Quando a gente perde a capacidade de ouvir. Aquele bebê, a Bíblia diz no versículo 16, que aquela mulher matou aquela criança porque ela sufocou ela. Agora você imagina aquela criança sufocada, buscando ar, chorando, gritando: socorro! E a mulher dormindo, e a criança gritando, e a mulher dormindo. A criança ali pedindo ajuda, e a mulher dormindo. Ela estava com tanto sono, que ela dormiu sobre o próprio filho e perdeu a capacidade de ouvir. Ela estava dormindo. Eu quero dizer para você, para alguns que estão aqui nesse dia, essa palavra vai ser uma palavra de despertamento. Para alguns que estão dormindo, vai ser uma palavra de despertamento. Por isso que a palavra diz em Efésios capítulo 5:14: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Diga para o irmão que está ao seu lado, que ainda está com sono, não acordou, fala: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? No dia que você disse sim para o ministério, para a liderança, para o chamado da Rede Kids, onde seja, você ouviu a voz de Deus. Você ouviu a voz de Deus. Você ouviu Deus te chamando. Mas o problema é que, com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa sensibilidade de ouvir. No início, nós queremos fazer todos os cursos da igreja, queremos fazer escola de discípulos, queremos participar das conferências, queremos participar de tudo. Aí só que a gente vai liderando, o tempo vai passando, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir. Eu já aprendi, já fiz o curso já várias vezes, eu estou aqui desde a fundação da igreja, para que eu preciso fazer curso de novo? Aí vai perdendo aos poucos a capacidade de ouvir. Aí vai faltando discipulado, vai faltando uma reunião importante. Isso aqui é uma reunião de ministros, não é uma reunião importante. Aí vai perdendo a capacidade de ouvir. No início lia livros e pegava livros para ler, e olhava no YouTube, e pesquisava lá e cá. Mas aí o tempo vai passando, vai perdendo a capacidade de ouvir. Aí nós vemos, por exemplo, aqui, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. A palavra diz aqui, 1 Samuel 3, 1, vai falar do sacerdote Eli, que era um ministro. Eli era um ministro. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Lembra daquela história do profeta Samuel, quando ele ouve Deus falar com ele: Samuel, Samuel, Samuel? Ali tinha um sacerdote que deveria ouvir de Deus, ministrar diante de Deus e ministrar as pessoas, mas o sacerdote Eli perdeu a capacidade de ouvir de Deus. Ele parou de ouvir de Deus, e a palavra se tornou rara naqueles dias. E como ele não ouvia mais de Deus, ele não tinha mais o que falar para o povo, ele não tinha mais o que ministrar para o povo. O líder que para de ouvir não tem o que ministrar, não tem o que falar, não tem inspiração para falar, porque para de ouvir. Quem está compreendendo, meus irmãos? Por isso nós precisamos estar sempre participando de um discipulado, para ouvir do líder
de um curso, de uma conferência, de uma capacitação como essa. Por quê? Porque aqui nós estamos ouvindo a voz de Deus, a mesma voz que nos chamou lá atrás naquele ministério, a mesma voz que me chamou há 12 anos atrás para o ministério pastoral, é a mesma voz que continua falando hoje no meio da igreja, é a mesma voz que continua despertando vocacionados, líderes, ministros na casa de Deus. Então nós não podemos perder a capacidade de ouvir de Deus, de ouvir o que Deus tem a falar através das pessoas, através dos ensinamentos. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Não deixe o seu ministério morrer. Outra coisa, eu vejo lá em Êxodo capítulo 18, um líder que perde a capacidade de ouvir de Deus, mas ele perde também a capacidade de ouvir as pessoas, que Deus coloca na nossa vida para nos alertar, para nos admoestar, para abrir os nossos olhos. A Bíblia diz aqui de Jetro, você conhece a história de Jetro, Êxodo capítulo 18, versículo 14, a palavra diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés, que tudo que ele fazia ao povo, disse: o que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um outro e ele, declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Olha só, Moisés era um líder, irmãos, libertador do Egito, estudou nas mais altas faculdades do Egito, inteligentíssimo, capaz, competente, inteligente, estrategista, ouviu, se preparou nas melhores faculdades da época, tinha um alto desempenho. Aí chega um pastor de ovelhas, o sogro dele, um senhor matuto, camponês, fala: Moisés, o que você está fazendo não é bom não, você vai morrer. Todo mundo que traz um problema até você, você quer resolver, tu fica de manhã até a tarde, não há quem aguente, você vai morrer. De noite você vai estar no Rocha Faria tomando soro. Vai morrer, teu ministério vai morrer. Não é bom o que você está fazendo. Porque quem está de fora sempre enxerga melhor do que quem está de dentro. A gente que está de dentro é muito apaixonado pelo que a gente faz. E quando uma pessoa é apaixonada pelo que está fazendo, ela fica cega. É igual uma pessoa que está apaixonada pela namorada e pelo namorado, não vê defeitos, não vê, porque ela está tanta adrenalina subindo e descendo no cérebro, no córtex cerebral, é tanta dopamina misturada com cortisol, misturada com tanta hormônio, mais a unção do Espírito Santo dentro, e vai misturando tudo, a pessoa fica cega, ela não enxerga que tem alguma coisa ruim. Aí Deus vai e coloca alguém do lado dela e fala assim: olha, não é bom o que você está fazendo. Vai perder seu ministério, as pessoas vão começar a sair da sua célula, vão começar a deixar de seguir você. Olha como você está falando, olha como você está agindo, você está nervoso, você está estressado. Olha, calma. Não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E vai, daqui a pouco vai perdendo um, vai perdendo o outro, vai perdendo o outro, vai perdendo o outro. Pouco morre a igreja, morre o ministério, mata a liderança, mata tudo. Por quê? Perdeu a capacidade de ouvir. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso aqui é muito sério. Aí Jetro vai dar um conselho: ô Moisés, você com toda a estratégia, eu vou te dar um conselho. Pega dentre o povo homens que sejam capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. Olha só as qualificações de um ministro: homens de verdade, não são meninos, não são imaturos, né? E vai dizendo uma série de adjetivos. Põe-nos sobre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Olha que lindo. Moisés, pega esses homens, bota um sobre 1000, outro sobre 100, outro sobre 50 e outro sobre 10. Olha o conselho que ele deu. Ele parou para ouvir: é mesmo? Como é que eu faço isso? Aí ele foi explicando. E nisso que ele foi ouvindo, ele foi aprendendo, o ministério dele não morreu, porque ele parou para ouvir um conselho de alguém mais experiente, de alguém mais maduro, ainda que não tinha tanto conhecimento humano, mas tinha
favor de Deus na vida dele. Quem está compreendendo? Aí eu vejo esses 4 níveis de hierarquia na nossa igreja. Pastor de 1000. Quem é o pastor de 1000 numa igreja? É o pastor presidente. Aquele que pela graça, misericórdia e favor de Deus tem a responsabilidade de responder pelo maior grupo, sim ou não? Pastor de 100 é o pastor de rede. Amém? O líder de 50 é o discipulador. E o líder de 10 é o líder de célula. Olha que conselho bonito. Paramos para ouvir, dividimos tarefas, não fica pesado para ninguém. Eu ouço o que o pastor de 1000 tem para dizer, eu ouço o que o meu pastor de 100 tem para dizer, eu ouço o que o meu pastor de 50, o meu líder de 50 para você, e o meu líder imediato tem para dizer, e um vai aprendendo com o outro, um vai ouvindo o conselho do outro, um vai fortalecendo o outro, um vai ajudando o outro, e no final todo mundo ganha, todo mundo cresce, todo mundo avança e ninguém morre. Por isso Tiago capítulo 1 versículo 19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quando alguém chegar perto de você para te aconselhar, para ouvir. Amém ou não, meus irmãos? Para ouvir. Para ouvir de Deus, para ouvir no discipulado, para ouvir do seu pastor, para ouvir numa conferência, mas para ouvir aquele irmãozinho da célula que está te dando um toque. Para ouvir aquele irmãozinho lá da tua igreja, do seu discipulado, que está vendo que você não está vendo, está te dando um toque, te dando um conselho. Isso é para o teu ministério não morrer. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? O que mata uma liderança? Segundo lugar, a liderança morre quando a gente perde a capacidade de ouvir. Segundo lugar, a liderança morre quando a gente perde a disposição para trabalhar. Anotou aí não? No WhatsApp? Diga, a liderança morre quando nós perdemos a disposição para trabalhar. Aquela mãe deixou o seu filho morrer, por quê? Por quê? Por quê? Por que aquela mãe deixou aquele filho morrer, aquele ministério morrer? Porque ela foi negligente. Ela deixou a sua responsabilidade de cuidar do seu filho. Quem é mãe sabe aqui que filho dá trabalho. Dá ou não dá, irmão? Como já dizia minha avó, que ser mãe é padecer no paraíso. Não sei o que significa isso, mas eu tenho uma ideia. Que deve ser algo que dá muito trabalho, mas é prazeroso, né? Porque paraíso fala de prazer, então é dor e prazer ao mesmo tempo. Mas eu entendo que subentendido a esta frase esteja a palavra trabalho. Ser mãe dá trabalho. A parte mais fácil, entendo leigamente, pobremente, um homem falando de uma mulher que eu entendo que seja. Falei difícil, falei, não falei nada, mas eu vou falar agora. A parte mais fácil que eu entendo do filho é a gestação. É a gestação, né? É o momento que a mãe deve estar ali carregando seu filho. Por quê? Porque a criança, quando está no ventre, ela vai onde a mãe vai, sim ou não? Ela come onde a mãe come, ela dorme quando a mãe dorme, ela está no ventre. É assim ou não é, mamães? Né? Porque quando o bebê está no ventre, o filho não tem liberdade, ele vai onde você vai, ele come onde você come, ele dorme quando você dorme, sim ou não? Não? Não, eu sei, mas quando dorme, dorme. Está no ventre. Agora, depois que o filho nasce, você só dorme quando ele dorme, só come depois que ele come. Verdade ou não é? Só descansa depois que ele descansa, aí sim. Por quê? Dá trabalho, consome energia, né? Então, se aquela mãe não tiver disposição para cuidar da criança, não tiver disposição para se desgastar para cuidar daquele filho, o filho vai morrer. A mulher dormiu mais do que a criança, ela não quis se desgastar com a maternidade. É muito bonito ver uma foto no Instagram de uma mãe e 5 filhos. Oh, que lindo, 5 filhos. Mas ninguém vê quantas horas aquela mãe passa em claro à noite,
Não aparece na foto aquela mãe ali acordando 3 horas da manhã com o choro do filho, dormindo 6 horas da manhã. Não aparece na foto. Mas por trás daquela foto tem muito trabalho, gente. Tem muito trabalho. Aí você olha para a foto de uma igreja, que igreja bonita, quanta gente. Irmão, por trás daquela foto tem muito trabalho. Você vê as crianças chegando aqui no encontro com Deus, todo mundo pulando, alegre. Oh, que alegria. Por trás daquele vídeo tem muito trabalho. E tem gente que só quer aparecer na foto, mas não quer ter o trabalho. Tem gente que só quer tirar selfie. Oh, que bonito. Mas não quer ter o trabalho. Por isso que o ministério morre, gente. Tem gente que fala assim, ser pastor é mole, não faz nada. Tá bom, você é pastor. Vai lá. Faz nada. Eu que pare de fazer 10% do que eu faço hoje. Se eu parar 10% dos 100%, eu já coloco em risco todos os 90%. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós somos chamados para trabalhar. Nós não estamos aqui como hobby. Ministério da igreja não é hobby, não é passatempo. Eu não estou aqui porque eu não tenho o que fazer em casa. Eu não estou aqui porque eu tenho uma terapia ocupacional, porque eu tenho que ocupar minha mente. Não, nós estamos aqui para um trabalho, nós estamos aqui para um serviço. Nós estamos aqui para nos dedicar. Por isso que muita gente está deixando o ministério morrer. Porque não está cuidando como deveria cuidar, não está alimentando como deveria alimentar, não está querendo ter o trabalho como deveria ter, só quer ter os louros das fotos, mas não quer ter o sacrifício de limpar o bebê, de aconselhar aquele bebê, aquele ministério. Nós temos uma expressão muito bonita entre nós, somos filho amado, todo mundo é filho amado. Cadê o filho amado? O filho amado daqui a pouco está chegando aí, tadinho, está trabalhando, está lá, daqui a pouco ele está aí, o filho amado. Quem é filho amado aqui? Todo mundo gosta de ser chamado, eu sou filho amado. Filho amado. Mas além de filho amado, nós somos servos da cruz de Cristo. Nós somos obreiros do reino de Deus. Nós somos os trabalhadores da última hora, da última geração. Nós somos aqueles que foram chamados para colocar a mão no arado, e quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Por isso muita gente deixa o ministério morrer, porque acha que é fácil. Por isso, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O que é um obreiro? Obreiro, na palavra aqui, é operário. Operário é trabalhador. Você, tia da Rede Kids, você é uma obreira. Não é obreira da Universal, é obreira do reino de Deus. Você, líder, é um obreiro do reino de Deus. Você é um operário, é um trabalhador. Até os insetos trabalham, até as abelhas trabalham, até as formigas trabalham. Eles nos ensinam sobre isso. Então nós somos obreiros, nós somos trabalhadores. Por isso que essa reunião de ministros é uma reunião diferente, como eu afirmei no início. É diferente de uma reunião de domingo à noite, gente. A reunião de ministros é uma reunião de obreiros. O obreiro é diferente do membro da igreja, sim ou não? É diferente do membro. Por quê? O obreiro, o trabalhador, é aquele que está comprometido com o reino, com o crescimento do reino. O membro, ele se envolve, ele está ali participando de uma atividade ou outra, mas o obreiro, ele é comprometido com aquilo que está acontecendo. É diferente. O membro se envolve, mas o obreiro se desenvolve. O membro, ele contribui com a sua presença, mas o obreiro, aquele que está trabalhando, aquela mãe responsável, aquele líder responsável, ele contribui com o seu trabalho. O membro se satisfaz em contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Se ele todo mês dá o dízimo dele, a oferta dele, senta para falar, ele está feliz da vida. Cumpri com a minha obrigação. Dei meu dízimo, minha oferta, glória a Deus, aleluia. Mas o obreiro, ele dá muito mais do que o dízimo, dá muito mais do que a oferta. Ele dá a sua vida. Ele dá a si mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 8:5. Olha só, 2 Coríntios 8:5. Por isso que muita gente deixa o ministério morrer. Porque não se dá, não se entrega. Você se entrega na sua liderança?
Você se dá a si mesmo. Olha o que diz 2 Coríntios 8,5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo, o que está dizendo aí, meus irmãos? Se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Eu quero dizer para você que é líder, você está dando muito mais do que o seu dízimo e sua oferta, você está dando a si mesmo para Deus. É um sacrifício, eu sei, se entregar a si mesmo. Esse contexto fala, o apóstolo Paulo fala daquela igreja que deu ofertas, que deu generosamente sua contribuição, mas eles deram muito mais do que isso, eles deram a si mesmos. Porque tem gente que pensa que não preciso fazer mais nada. Deus espera muito mais. Entregaram a si mesmo. E quem entrega-se a si mesmo, ele fala: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Ele tem disposição e é disponível para fazer a obra de Deus. Agora, quem não entrega a si mesmo é vagaroso, é lento, né? Tem talento, mas também talento, também tem isso também. Tem talento e tem gente que está lento. É vagaroso, é lento, é negligente. Por isso que se não for para fazer bem feito, a gente não tem que fazer. Porque Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz o quê? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, o quê, meus irmãos? Relaxadamente. Então, nós temos que ter trabalho, sim, nos desgastar para a obra de Deus. 2 Coríntios 12, 15 diz assim: eu de boa vontade. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. Vamos ler juntos? 2, 3 e vamos lá? Da vossa alma. Se amo, vos amo, sereis menos amado. Ou seja, eu vou me gastar e vou me deixar ser gastado. Quem quer se deixar ser gastado para a obra de Deus? Então seu ministério não vai morrer. Então o obreiro, ele não chega atrasado, ele chega primeiro que os irmãos. Ele está presente em tudo. Ele faz sempre melhor do que as demais pessoas. E por último, ele vai estar apto para aquela função. Por que aquela mãe deixou o filho morrer? Porque ela não quis ter trabalho. Ela dormiu mais do que deveria. Ela não deixou se desgastar por aquele ministério. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Eu sei que é um sacrifício para muitos de vocês se liderarem, para muitos de nós liderarem, para muitos não, para todos. O pastor Marcos hoje é um pastor reformado. Reformado 2 vezes. Reformado porque é reformado teologicamente, porque é da igreja reformada, e reformado porque é um militar aposentado. Glória a Deus. É fácil é fácil, pastor Marcos, ser um pastor que trabalha secularmente e trabalhar na igreja? É impossível. Como que alguém vai trabalhar o dia inteiro numa empresa e ainda cuidar de uma igreja? Não dá, é impossível, não tem como. Tem que ter uma equipe muito grande. Mas ainda assim é um sacrifício para muitos que trabalham e ainda trabalham na obra de Deus. Mas eu quero dizer que o teu sacrifício não é menor do que o meu e nem é maior do que o meu. Todos nós estamos fazendo uma medida de sacrifício para estar aqui. Todos nós. Agora, você sabe qual é o significado de sacrifício? Quem sabe o significado de sacrifício? Sacrifício é uma junção de 2 palavras: sacro, ofício. Ofício fala de trabalho, sacro fala de sagrado. O nosso trabalho é um trabalho sagrado. É um trabalho sagrado. É um trabalho consagrado a Deus. Seja equipe de louvor, seja tia Kids, seja mídia, seja líder de célula, seja qualquer área da igreja. É um sacro ofício. Por isso a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos, bate no peito assim, quem pode, vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquilo que é um sacrifício para mim é agradável para Deus.
o que não faz sacrifício para mim, o que não significa sacrifício para mim, não faz diferença nenhuma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, voltou para a lei? Não, não voltei para a lei não. Continuamos na graça. Porque esse sacrifício é uma resposta que nós damos à graça do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. O que Ele fez na cruz, irmão, é muito mais do que o mínimo que a gente pode fazer hoje. Então não podemos nos preservar, não podemos nos poupar, senão o ministério vai morrer. Amém, meus irmãos? Então, segunda coisa, por que o ministério morre? Porque nós perdemos a disposição para trabalhar. Disposição para trabalhar. Por isso, anota aí, 1 Coríntios 5,58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga para o seu irmão, você vai trabalhar mais. O que você está falando? Hã? Eu estou no segundo. Você vai trabalhar mais, e o seu trabalho não é em vão no Senhor. Você acha que eu estou no terceiro tópico? Já se perdeu? Eu estou no segundo ainda. Perde a capacidade de ouvir, perde a capacidade de trabalhar. Os dois últimos são mais rápidos. Meu tempo já se esgotou. Já foram 40 minutos de palavra aqui. Você pode dar glória a Deus, irmão? É porque eu uso um cronômetro, você sabe, né? Por isso que eu sei quanto tempo que eu estou ministrando. Parece que foi 10 minutos, 20 minutos. Por isso que a gente tem que usar cronômetro, que a gente perde a gente. Gente, dá uma pausa aqui. Quem já viu o filme Soul? Soul. Só você? Levanta a mão. O desenho Soul da Pixar. Só vocês? Eu acabei de assistir esse filme essa semana. É um desenho animado. Muito interessante. Vocês nunca viram? É o Dudu que é o personagem principal do filme. O personagem principal é a cara dele. Gente, eu tinha um preconceito com esse filme, porque, você sabe, tudo que é da Disney, aquela coisa toda, né? E sempre tem ali obrigado. Sempre tem ali aqueles que ficam falando mal. Ah, porque o filme é espírita, porque fala que morreu e vai para outra vida e volta para a vida. Aí a gente cria um preconceito, cria uma barreira e não quer nem ver. Como é que são as coisas, né? A gente tem que examinar e reter o que é bom, né? Obviamente, durante o dia a gente vê tanta coisa, faz tanta coisa, a gente vai selecionando, então por que não ver algo que pode... Já viu, Vanessa, esse desenho? Vale a pena assistir, vocês que trabalham com psicanálise, né, e aconselhamento, vale muito a pena. Aí o pastor Douglas Gonçalves, que é o filho do pastor José Gonçalves, estava fazendo um comentário sobre o desenho, o que ele aprendeu com o que ele aprendeu com esse desenho. Aí conversando com o Nicolas, esposo dela, essa semana, a gente está fazendo um programa, ele, pastor, já assistiu esse filme? Eu falei, poxa, mais um, então vou assistir. Assisti. Não vou contar nada, vamos voltar aqui para o ponto 3, vamos lá. Então, não, mas assim, o filme é bem interessante, ele fala de propósito, sabe? Quando você encontra o seu propósito na vida. E tem um momento do filme que, quando a pessoa, ela encontra o seu propósito, e ela está fazendo algo que ela entende que ela nasceu para aquilo, ela perde a noção do tempo. Ela está fazendo coisas ali e o tempo está passando e ela nem sente. Mas nisso, enquanto ela está aqui na terra, enquanto o corpo está aqui na terra, tipo, tocando uma música, fazendo um esporte, alguma coisa, a alma dela está num plano espiritual. Quem viu essa parte do filme? Onde eles ficam ali, sabe, vagando ali no espaço. É muito interessante, é muito interessante. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com nada, mas é interessante. Mas você tem que entender o desenho. Dá para aprender muita coisa assim da palavra de Deus, tá? Vamos lá. Assistam esse desenho. Terceiro lugar, o líder mata a sua liderança quando ele perde a capacidade de enxergar. Anota aí, o líder mata a sua liderança quando ele perde a capacidade de enxergar, né? Primeiro, ela perdeu a capacidade de ouvir conselhos, ouvir a palavra de Deus, ouvir pessoas bem intencionadas. Depois ela perde a disposição de trabalhar. E agora ela perde a capacidade de enxergar. Por que ela perdeu a capacidade de enxergar? Quem pode inferir ou deduzir esse argumento, os alunos de homilética aqui que estão aprendendo homilética comigo?
Você é aluno, é meu aluno, é aluno altamente. Porque ela estava de olhos fechados, ela estava dormindo. Ela estava, dormiu, fechou os olhos. E uma pessoa dormindo, ela perde a capacidade de enxergar. Ela não vê o que está acontecendo. Ela não viu que o bebê estava sufocando, estava perdendo o ar. Aquele líder não viu que ele estava sufocando o seu liderado, que ele estava asfixiando o seu liderado. Ela não viu que estava matando sua liderança. Ela parou de enxergar. Por isso nós temos que estar o quê, meus irmãos? Alertas e vigilantes. Nós temos que vigiar. Tem que estar com os olhos bem abertos. Tem que estar atento a tudo e a todos. Tem que estar ligado em tudo, gente. Não pode dormir no ponto. Você é líder de um departamento. Você é líder de um departamento que nós não temos departamento. Você é líder de uma rede, líder de um ministério. Tem que estar ligado. Não pode dormir. A palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim, 13, 24 a 25. Ora, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Muitos líderes estão dormindo, enquanto isso o diabo está semeando joio no meio do trigo. Muitos líderes não estão enxergando o que o diabo está fazendo no meio da sua liderança, no meio da sua igreja. Irmãos, eu recebo irmãos de várias igrejas aqui, faço gabinete com várias pessoas. E é impressionante o que está acontecendo em muitas igrejas, é de admirar-se, a ponto de eu ficar assim, meu Deus, como pode isso ainda acontecer? Porque o líder perdeu a capacidade de enxergar, gente, não está vendo o que está acontecendo, não está vendo às vezes o mal que uma pessoa está fazendo naquela igreja, não está vendo que um tipo de comportamento está causando naquela célula, não está vendo e não está enxergando. Enquanto ele dorme, o inimigo vai semeando. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos, em nome de Jesus. Não vamos deixar o nosso ministério morrer, nossa liderança morrer. Vamos buscar discernimento espiritual. Então, perder a capacidade de enxergar é cochilar, é não vigiar. Em Mateus capítulo 13, versículo 3, diz assim, olha o que diz a palavra: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Olha só, versículo 4, Mateus 13. E ao semear, uma parte caiu aonde? Na beira do caminho. E vindo as aves comeram. Olha só, ele semeou a semente, e rapidamente, o que aconteceu? As aves vieram e comeram. As aves foram mais rápidas que o semeador. As aves foram mais rápidas que o semeador. E quem são as aves, irmãos? Demônios, espíritos malignos. Eles não podem ser mais rápidos que a gente. Nós temos que ser rápidos em agir, em ver, em resolver, em vigiar aquilo que Deus nos confiou. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Temos que ser rápidos. Quer ver um exemplo? Quando nós falamos de consolidação de pessoas, você leva a pessoa para o encontro, paga o encontro dela, leva para o culto, mas se você não for rápido em cuidar daquela pessoa, o demônio vai pegar a semente que está no coração dela. Por isso, muitas vezes, nós perdemos a consolidação. Nós deixamos de ganhar muitas pessoas, de consolidar, porque nós dormimos no ponto. Quem está compreendendo? Eu fiz casa de paz com uma pessoa, com um casal. Você faz casa de paz. É um novo convertido. Amém ou não? Novo convertido. Está indo para o encontro agora. Está conhecendo tudo agora, é tudo novo. Meu irmão, se ele te ligar, te mandar um WhatsApp, tem que atender na hora.
Se chamar para ir na casa dele, tem que ir logo. Por quê? É um novo convertido, entregou a vida para Jesus agora, está passando por muitas crises, crise de transformação, retaliações do inferno e coisas mais. Aí muitos líderes que dormem num ponto, não enxergam essa necessidade. Não, ele tem que amadurecer por si só, tem que aprender sozinho, tem que se virar. Não tem que se virar não, tem que dar cuidado, tem que dar atenção, tem que ir na casa da pessoa, porque senão o diabo vai roubar a semente do coração dele. Eu vivo isso daqui, já vivi isso aqui várias vezes. Recentemente vivi também isso também. Porque a pessoa se converte, nós temos que ser rápidos para agir. Amém, meus irmãos? A pessoa te ligou, pediu visita, pediu aconselhamento, vai. Amém? Porque é um novo convertido. Você convidou alguém para fazer parte da sua equipe, da liderança, da Rede Kids. Tudo é novo para aquela pessoa, tudo é novo, ela não sabe de nada. Ela está inocente ainda no ministério. Ainda não viu ainda as reuniões. Ainda não viu as reuniões pegando fogo quando precisa. Ainda não viu as reuniões de alinhamento, de ajustes. Então tem que ser rápido para estar com aquela pessoa e falar: olha, vem cá, vou te ensinar como é que funciona, é assim, 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 assim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Então muitos líderes estão dormindo sobre o seu ministério e não estão sendo rápidos para agir. Outro problema, sabe o que é também? Além de demorar a agir, sabe o que muitos líderes fazem? Delegam a sua liderança para os outros. Eu sou o líder, mas é que fulano faz, ciclano faz. Vai nessa para você ver o que aconteceu com o seu ministério. Não se delega tudo. A liderança você pode até compartilhar, delegar alguma tarefa, mas a responsabilidade é o líder que assume, não é o outro. Na hora que dá ruim, não é aquele que você botou para te ajudar que vai responder não. Quem vai ser chamado vai ser você. Então não pode sair delegando tudo. Não pode soltar tudo. Não, meu povo é maduro, minha liderança é madura. Vai para você ver o que vai acontecer. Vai perder o ministério, e perde mesmo. Delega, solta. Quem trabalha comigo sabe. Alguns até pensam que eu sou centralizador, e quem me conhece sabe que eu não sou centralizador. Não sou. Mas eu sou responsável, eu estou sempre presente em tudo, eu estou vendo em tudo. Às vezes eu chego a ser chato, porque se eu vejo algo que incomoda, é minha responsabilidade. Então você é líder, assume a responsabilidade, acompanha, delega, mas esteja presente, porque senão o ministério pode morrer. Quem recebe essa palavra, irmãos? Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso? Não perde essa capacidade de enxergar. Não perde essa capacidade de enxergar. Se você avaliou algo que está fora, vai lá, chama, conversa, reúne, marca um discipulado, corrige. Às vezes é uma coisa tão boba, tão pequena, que uma simples conversa resolve. Ajusta tão rápido e aquilo não cresce, né? Então, quarto e último lugar. Por que aquela mãe deixou aquele filho morrer, aquele ministério morrer? Porque ela perdeu a sensibilidade. Diga, sensibilidade. O líder mata a sua liderança quando ele se torna incapaz de perceber o que está acontecendo perto dele. Ele pode até ver, mas se ele não tiver sensibilidade, ele vai achar que aquilo é normal. Entende o que eu estou falando? Isso é normal, isso é assim mesmo, isso é comum. Mas ele não tem o que? A sensibilidade. Sensibilidade é algo muito sensível, né? É um ajuste muito fino, é uma coisa que é um tino que quem tem a manha sabe, não é? Quem tem a manha não entra não, né? Sem ajuda sem a instrução do profissional. Por isso que a gente está aqui. Então, tem que ter essa sensibilidade. Muitas vezes, Deus está movendo no meio da igreja, perto de nós, e o líder não está percebendo o mover de Deus. Deus está agindo, está falando, está tocando as pessoas, e o líder está insensível àquilo. E muitas vezes também é o contrário. Deus não está movendo, Deus não está agindo como a gente gostaria, o líder não está percebendo. Eu já contei essa experiência há muito tempo atrás.
Eu sentava às vezes no culto ali para participar, eu percebia, gente, tem alguma coisa, não agora não, o ambiente não está bom, alguma coisa não está fluindo, alguma coisa não está indo, tem alguma coisa errada, e a gente tem que parar e ajustar as velas e ver o que está acontecendo, pedir direção a Deus, reunir com louvor, reunir com a liderança. Gente, o que está acontecendo? Parece que alguma coisa está travada, muita coisa, e a gente percebe ou não percebe, irmãos, quando a coisa não está andando? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, mas se a mãe estiver sonolenta, né, não vai perceber, e a sua liderança vai morrer. Ela matou aquele filho por causa do descuido, né, porque ela acabou tirando a vida do próprio filho. E às vezes o líder, se tiver esse descuido também, ele vai matar a liderança que Deus colocou nas suas mãos. Por isso não podemos descuidar, nós temos que ser zelosos. Diga, eu preciso ser zeloso. Amém? Deus nos confiou uma obra, um trabalho muito importante. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 11 diz, olha lá, Romanos 12, 11. Daquela pessoa, fala, você tem uma célula? Não, vem para a minha. Falta às vezes o quê? Sensibilidade. Da mesma forma é tia Kids. Você está vendo uma irmã que não está trabalhando nada na igreja, não está fazendo nada, chega na irmã, chamar para uma reunião para tomar um café comigo. É o quê? Não, vem que você vai entender. Aí chama para o café. Quando vê, ela já está dentro do discipulado, já está fazendo parte de uma equipe, já está no Domingo Kids, já está ajudando no lanche. Isso é o quê? Sensibilidade. Quem recebe essa palavra hoje, diga glória a Deus. E aqui eu encerro dizendo, quero concluir. Atenção, alunos de homilética, agora é hora da conclusão. Está vendo? A gente perde a noção do tempo, 1 hora, é difícil, mas eu tenho que me controlar. Aqui eu concluo. Preste atenção. Parece que passou 1 hora, irmão? Graças a Deus, em nome de Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deixa eu falar para você. Gerar um filho, condições de criar um filho nós não temos, mas Deus dá a condição para a gente. Deus dá a condição para a gente. Assim como Deus deu condição para sair leite materno dos seios da mãe para alimentar o seu filho, Deus vai dar condições de gerar através de você vida para gerar outras vidas. O que sair de você vai alimentar outras pessoas. Essa vida não vem de você, ela vem de Deus, passa por você. Deus vai te dar condições para você amamentar esse ministério e esse ministério não morrer. Deus é poderoso para nos capacitar. Amém, meus irmãos? Então, interessante é que no final, Salomão deu o bebê para quem estava cuidando. Deus vai dar um ministério para quem cuida. Deus vai dar o filho para quem ama. Deus vai dar o filho para quem se dedica. Deus vai dar o filho para quem tem o coração. Deus vai dar o filho para quem quer ver o ministério viver, crescer, florescer. Por isso, não deixe o seu ministério morrer. Não perca a capacidade de ouvir. Não perca a disposição para trabalhar. Tenha disposição para trabalhar. Abra os olhos para enxergar. Não durma no ponto. E não perca a sensibilidade. Fica de pé em nome de Jesus. Sua célula vai crescer, vai multiplicar, sua liderança vai prosperar, sua rede vai avançar para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais forte em nome de Jesus. Amém, vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração. Ó Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu um filho para cuidar, o Senhor me deu um ministério, Senhor. Eu não vou delegar essa responsabilidade, eu não vou me desvencilhar desse compromisso, não. Hoje eu afirmo um compromisso diante do Senhor, de não deixar o meu filho morrer, de não deixar a minha célula acabar, de não deixar as pessoas pararem. Eu vou dar a minha vida por elas se for preciso. Eu estarei ali toda semana ministrando, abençoando, orando, ensinando, aconselhando, vigiando, alerta, ouvindo, aprendendo mais do Senhor. Ó Deus, faça a tua oração, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse a sua oração agora. Essa palavra tocou em alguma área do seu ministério. Eu queria agora apenas o teclado e você agora fazendo a sua oração, pedindo perdão a Deus se for preciso.
deixando o Espírito Santo ministrar no seu coração alguma falha que talvez você não tinha observado, mas agora você observou que precisa ser revista, não para te acusar ou para te condenar, não, mas para fazer você andar na direção certa, no rumo certo, não perder o propósito que Deus te deu. Em nome de Jesus, ore ao Senhor agora. Entrega a sua vida agora, o seu ministério, sua liderança, a sua célula, a sua rede, seu discipulado nas mãos de Deus. Fala: Senhor, o Senhor me confiou esse ministério. Eu quero consagrar minha vida, eu quero consagrar minha liderança, eu quero consagrar o meu chamado a Ti nessa manhã, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de Te servir, ó Deus, de estar nesta obra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para uma manhã de despertamento, para uma manhã de avivamento, para abrir os nossos olhos, ó Deus. O Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar da responsabilidade que temos de cumprir o Teu chamado, o Teu propósito, de alimentar o ministério que o Senhor me deu, confiou, a liderança, a equipe, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que cada líder daqui saia com esse encargo renovado na Tua presença, em nome de Jesus. Talvez aqueles que estavam mortos sejam ressuscitados, sejam restaurados agora, Senhor. Aqueles que haviam perdido a esperança do ministério, da sua liderança, ó Deus, sem a vida do Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor.